Olá a todos que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126, em Embratel, também no canal 85 pela Sky Livre, e aqueles que nos assistem pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o programa Ciência e Fé. Em nossos episódios, nós sempre buscamos elucidar a diferença entre o que é a ciência e o que é a fé. A ciência se relaciona com o conhecimento humano, com as sistematizações, com o método científico. E apesar da ciência oferecer inúmeros benefícios para a sociedade, ela não pode fazer o homem transcender a ter uma experiência com Deus. Isso porque a ciência está restrita às 4 medidas do universo, que tanto falamos nos nossos programas: a altura, a largura, a profundidade e o tempo. Já a fé ela tem origem na eternidade de Deus. O homem não tem acesso à fé pela cultura ou pelo conhecimento, mas por uma ação que envolve o Pai, o Filho, também o Espírito Santo. A fé é o firme fundamento, conforme está escrito em Hebreus 11, verso 1. Ela nos permite enxergar mistérios da eternidade de Deus. E no episódio de hoje nós vamos abordar um tema muito importante que se relaciona aos sinais do arrebatamento. Dessa vez falaremos mais a respeito das fomes, das pestes, dos terremotos. Vamos tratar aqui sobre alguns aspectos trazidos no último evento, Trombetas e Festas, do dia 1º de dezembro de 2024. Anteriormente, nós havíamos falado, em um episódio anterior, sobre os sinais do arrebatamento, mas em relação ao Sol, à Lua, às estrelas, a multiplicação da ciência, profecia essa descrita lá no profeta Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 1. E para tratarmos a respeito desse tema aqui, estamos com membros do Grupo Ciência e Fé, pastores da Igreja Cristã Maranata e pesquisadores. Vamos apresentar aqui os nossos convidados. Está aqui ao meu lado, Dr. Miguel Faria Lima, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que estão aqui na mesa e a todos os irmãos e você que está nos acompanhando pelas redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Maravilha. O Dr. Miguel Faria Lima é graduado em odontologia, é mestre em clínicas odontológicas, também tem pós-graduação em implantodontia pela Universidade de Genebra e pós-graduado em epidemiologia. Atualmente ele atua clinicamente, numa clínica odontológica com práticas privadas. Também está aqui conosco o Dr. Marcos Rodrigues, que é pastor da igreja. Paz do Senhor. A paz do Senhor aos companheiros e a todos que nos assistem. Maravilha. E o Dr. Marcos Rodrigues, ele tem graduação em Ciência da Computação pela UFES, mestre em Informática, com ênfase em Inteligência Artificial, e também tem pós-graduação em Engenharia de Sistemas, entre outras especializações. É oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, também é professor universitário, está aqui conosco. Professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Maravilha. O professor Tiago Costa, que é engenheiro, também tem algumas especializações nessa área do conhecimento. Nós adiantamos aqui, então, em relação ao tema do programa de hoje, vamos falar um pouco mais de sinais do arrebatamento, repercutir ainda mais o que foi tratado em Trombetas e Festas, e foi dado uma certa ênfase, né, todo esse cenário que nós temos vivenciado em relação a essas questões, não só ambientais, mas as questões sociais. E só para a gente ter aqui uma base, né, vamos ler o texto em Mateus 24, a parte B, versículo 7 e o verso 8. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Muito bem, a gente vai começar falando a respeito disso, desse cenário que nós temos visto, mas eu quero chamar, antes da gente iniciar a nossa conversa aqui na mesa, um novo participante, um participante que a gente vai apresentar agora, que é o Dr. Cláudio José Bertazzo. O Dr. Cláudio, ele tem graduação em Geografia, licenciado e bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em Geografia
e atualmente ele é professor de ensino de geografia pela Universidade Federal de Pelotas. A paz do Senhor, pastor Cláudio, também é pesquisador. Para a gente poder iniciar essa conversa, queria que o professor Cláudio ele falasse a respeito das diferentes fomes no nosso planeta e como que a ciência ela vai tratar a respeito disso, quais dados a ciência ela tem dentro desse cenário que é a fome em vários pontos do nosso planeta. A paz do Senhor Jesus, irmão Willer e demais participantes do programa Ciência e Fé. Vou responder a pergunta sobre fomes na perspectiva, no ponto de vista geográfico. Nós observamos, primeiramente, que Jesus usa a expressão fomes no plural e realmente a ciência ela descreve e caracteriza a fome, vários tipos de fome. Então, há a fome absoluta pela carência e pelo não acesso aos alimentos, por questões econômicas, por questões de transporte, por questões de isolamento, e também há a fome oculta, que é a subnutrição, a desnutrição, a má nutrição. No momento em que as pessoas estão se alimentando, mas não estão se alimentando adequadamente, né? Comem, mas não alimentam-se plenamente. Então, essas seriam as formas de fomes ocultas. Então, observando o planeta, e há um mapa mundi mostrando essa situação das terras que são usadas para a produção de alimentos. Então, observando o planeta, 40% das terras do planeta, as terras secas, poderiam ser utilizadas para a agricultura. E são utilizadas, então, concentradamente essas que observamos no mapa. Esta agricultura, nesses lugares, está sujeita a vulnerabilidades, a riscos e desastres ambientais, problemas socioeconômicos, falta de insumos, inclusive sementes. Então, isso pode causar transtornos na produção dos alimentos. Nós teríamos condições de terras agrícolas suficientes, mas alguns fatores intervenientes, representando a nossa vulnerabilidade, poderiam alterar a produção de alimentos. Mas vejam que toda a produção de alimento mundial, ela supre as necessidades da população do planeta. Apenas os 10 maiores produtores de alimentos, como se vê naquele mapa, apenas os 10 maiores produtores ofertam anualmente 1 bilhão e 870 milhões de toneladas. Isso é mais do que suficiente para alimentar toda a humanidade e ainda fazer estoques reguladores. Mas então por que tem fome? Esse é o paradoxo da fome. Né? Temos produção, temos condições de produzir, temos tecnologias para produzir, temos metodologias para a produção agrícola, temos colheitas robustas, suficientes, e nós temos quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Vamos olhar apenas para o nosso caso local. Na nossa pátria, produzimos 327 milhões de toneladas de alimentos. Isso é 10% da oferta mundial de comida. Apenas o Brasil poderia alimentar 1,6 bilhões de pessoas. E nós temos, então, uma população de cerca de 210 milhões de habitantes e 30 milhões de brasileiros vão dormir com fome todos os dias. Então, esse é o paradoxo. Temos comida, temos produção, temos estoques reguladores e temos pessoas na pobreza e na pobreza extrema. A pobreza, ela avilta a condição humana, que é uma criatura do Senhor, que deveria ter condições de um bem-estar e um bem-viver. Então, geograficamente, nós temos alimentos, temos condições de produzir, temos produções suficientes para alimentar todos os habitantes do planeta para que tenham uma vida digna. No entanto, a fome é real, está acontecendo agora, e a fome tem pressa, e nós estamos com alimentos estocados enquanto alguns estão passando fome. Esse é o paradoxo, essa é uma explicação geográfica para a fome
A paz do Senhor Jesus. Muito bem, agradecendo a participação, né, do professor Cláudio a respeito dessa parte que é tão importante, e apenas para ratificarmos aqui esse texto bíblico, essa passagem, é importante nós lembrarmos que é uma passagem que foi mencionada pelo próprio Senhor Jesus em relação a acontecimentos que são anúncios, são sinais proféticos da sua volta. Então aqui, inclusive no texto, ele vai deixar claro como um princípio de dores, ou seja, um período em que nós temos vivenciado, a igreja ela tem testemunhado a respeito desses sinais, de tudo isso que tem repercutido pelo mundo, e que para nós trata-se de algo muito importante, porque é um relógio que está sendo contado para a breve volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. E aqui então, quando o Dr. Cláudio ele fala a respeito desse cenário das fomes em diferentes pontos do planeta, a gente vê que isso acontece por diferentes aspectos. Aspectos sociais, como ele bem colocou, às vezes com relação até mesmo às questões governamentais. A gente vê pelo mundo as questões da corrupção, um cenário que muitas vezes afeta até mesmo questões de saneamento básico, e isso acaba repercutindo em outras áreas da vida das pessoas, como, por exemplo, a área da saúde. E como o texto bíblico ele não fala apenas das diferentes... O Senhor Jesus fala de fomes, como o próprio professor Cláudio ele comenta, ele vai falar desses tipos de fomes, se falou muito bem, e como o Dr. Miguel, a gente pode colocar isso com relação à questão das pestes, das pestilências. O Senhor Jesus ele fala a respeito disso, e o que a ciência também tem repercutido nesses últimos tempos a respeito das endemias, das epidemias, já que é uma área também de sua expertise, né, que é a epidemiologia humana. O que nós vimos, que está na palavra, Jesus, quando ele afirma a profecia, ele, como autor da profecia, ele é o verbo de Deus que criou todas as coisas. Então, ele atua da maneira que ele quer. Então, a plenitude foi dada a ele. E o homem, uma vez que desobedeceu e saiu do jardim do Éden, ele começou uma organização de sua vida. E durante toda a história da humanidade, ele, na sua organização, ele tentou trabalhar de uma maneira que fosse próspera a sua vida. Mas tem um slide que nós vamos aplicar aqui, que mostra como que as interações dessa tentativa de organizar-se em uma sociedade que o homem passou, ele acaba gerando situações que vão tendo uma ênfase somatória. O outro slide que nós vamos ver mostra o homem saindo da sua vida agropastoril, depois ele constitui sociedades urbanas. Então nós vamos vendo que à medida que o homem vai se aglomerando, ele tem necessidades de alimentação, necessidade de saneamento, o ar que ele vive, o ambiente que ele vive. À medida que ele vai se urbanizando, nós vemos nesse slide, que é de um artigo bem recente que saiu, relacionado com a revista científica Nature, na parte de microbiologia, em que nós vemos a época da floresta, de repente o homem já se organiza, mas à medida que ele vai se organizando, surge a contaminação das águas, do ar, as árvores vão sendo destruídas para que um meio urbano vá surgindo. À medida que esse meio urbano vai se consolidando, todas as ações em que a natureza passava a ter para o homem viver ali, ele começa a julgar elementos poluentes que vão alterar o meio ambiente. Então nós vemos que, à medida que a poluição alcança, começa a surgir problemas respiratórios, as plantas já não produzem tanto o alimento, e com isso o homem ele tem que dar soluções para os seus problemas. E aí a técnica de saúde, a ciência vem evoluindo para tentar não deixar que o homem saia do seu desequilíbrio
gerando doenças. E nós vemos no gráfico, à medida que ele vai se organizando, nós vemos que à medida que ele vai aumentando a população em determinado lugar, a qualidade do ar piora, ele não consegue mais tratar a água de uma maneira que venha a trazer benefício. E esses ambientes, o ar, a água, são veículos para que micro-organismos e outros patógenos surjam e o homem começa a sofrer de alguns tipos de doença. E à medida que essas doenças vão surgindo, o meio ambiente que já está alterado, ele não consegue, através de medidas governamentais, suprir a fome, como nós vimos o Dr. Cláudio falando, e os problemas de saúde vão aumentando. Com isso, ele passa de sofrer problemas cardíacos, problemas respiratórios e contaminações e pragas. Por isso que Jesus falou das pestes. À medida que nós vemos ali no slide, a água é um veículo para a transmissão de doenças. Aí os mosquitos, eles sofrem alterações que vão passar a levar esses vetores para as pessoas, aumentando assim uma contaminação e que a ciência tenta conter, mas às vezes não consegue alcançar toda a população que precisa de um tratamento. E também outro fator, à medida que a ciência vai evoluindo, o homem tem uma mobilidade maior. Nós vemos no slide. Ele consegue rapidamente ir de um país para outro. Então surgem problemas de transmissão de doenças em que a ciência às vezes não consegue conter. Então essa evolução toda é um somatório. Se o meio ambiente está sendo afetado, o homem está ali, o ambiente já gera patógenos com um número maior, cada vez de ênfase para gerar doenças. No outro slide, que nós vamos ver, toda a ciência, os periódicos, os pesquisadores começam a perceber que a atuação, se a saúde está desequilibrada, porque o homem gerou um desequilíbrio no seu ambiente que ele vive e não consegue suprir as necessidades de toda uma população, nós vimos nesse trabalho que foi feito nessa reportagem, em que é um somatório de vários jornais que publicaram no mundo. A revista Nature, o New York Times, e países com uma população maior que o governo não consegue suprir, então começa a surgir doenças cardiovasculares, problemas pulmonares de respiração, a água contaminada não consegue mais matar a sede das pessoas, porque a água está contaminada. Crianças, um desenvolvimento que não tem a quantidade de proteínas suficiente, igual o Dr. Cláudio falou, e também os problemas de metabolismo, os nascimentos que têm problemas de mortalidade infantil. Então, gera toda uma situação que tudo isso é a profecia que Jesus falou, que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, o mundo todo caminhando para uma situação em que o homem não tem como mais governar. Muito bem, inclusive quando ele vai falar em vários lugares, mas tratando-se da profecia bíblica, eu acho que é sempre importante nós lembrarmos o que vivenciamos há pouco tempo. Na realidade, a doença ainda permanece por aí, que se relaciona à Covid-19. Sim. Então, essa pandemia que colocou praticamente o mundo de joelhos diante de uma molécula, né? Porque o vírus nada mais é do que uma molécula, né? Então, é uma molécula de proteína que tem um ácido nucleico, mas e nem uma célula ele é, né, mas que é capaz de proporcionar uma série de questões na área da saúde terríveis para o homem, né? Então, a gente citou aqui no caso do vírus, e tudo isso que o professor Miguel trouxe para nós aqui se refere também a diversos tipos de doenças que podem ser veiculadas pela água e etc., que são causados por outros tipos de micro-organismos também, né, que são espalhados aí pelo mundo. Interessante, Dr. Willer, que um artigo desse mostra a preocupação de todo o sistema financeiro que vê sociedades já
consideradas desenvolvidas entrando num colapso. Porque a ciência, com todo o dinheiro que tem, que recebem os institutos de pesquisa, ela vai evoluindo, mas não consegue suprir a necessidade que surge. Então, nesse trabalho, nessa publicação, eles se preocupam tanto com o clima, nós vemos queimadas, as florestas queimando, igual nós vimos no Trombetas e Festas, a profecia do Apocalipse, capítulo 8, mostrando o juízo sobre a natureza que afeta a condição de saúde do homem. E também hoje a preocupação que existe com o surgimento de vários tipos de câncer. E que apesar da medicina, a ciência ter desenvolvido tanto, ainda não consegue estabelecer um padrão de saúde dando garantia que a pessoa possa sobreviver por mais tempo. Maravilha. Bom, então são profecias que estão se cumprindo. Falamos, mais precisamente o Dr. Cláudio, ele falou a respeito das fomes, comentamos aqui por meio do professor Miguel a respeito das pestes, mas vamos falar agora então um pouco sobre os terremotos. E aí eu vou chamar agora um outro participante do grupo Ciência e Fé, que é o Diego Magalhães Borges Santana. Ele é diácono, ele é graduado ele é tecnólogo em saneamento ambiental, tem mestrado em engenharia ambiental pela UFES e é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Professor Diego, e com relação aos terremotos, como que eles ocorrem, como que se dá a formação deles, mas também poderia explicar para nós qual que é a percepção que a ciência ela tem em relação à ocorrência dos terremotos ao redor do mundo. Eu gostaria de saudar a todos os nossos irmãos, a você, William, e a todos os participantes do programa Ciência e Fé, com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra, algumas pequenas informações sobre o que são terremotos, né? Os terremotos são tremores sentidos na superfície da Terra, causados por movimentos bruscos das placas tectônicas que compõem a nossa crosta terrestre. Esses movimentos podem ocorrer naturalmente, devido a processos geológicos, ou por ações humanas, como a extração de recursos minerais ou o armazenamento de líquidos no subsolo. A crosta terrestre ela é composta por grandes blocos chamados placas tectônicas, que estão sempre em movimento, deslizando sobre uma camada de magma chamada manto. Essas placas podem colidir entre si, elas podem afastar-se uma das outras, ou elas podem deslizar lado a lado. As placas tectônicas elas podem ser oceânicas, localizadas sobre os oceanos, continentais, que formam os continentes, ou mistas, abrange áreas oceânicas e continentais. Na figura a seguir é apresentado um mapa onde há a divisão das placas tectônicas no nosso planeta. Ao todo são 52 placas tectônicas entre grandes e pequenas, e o Brasil está localizado mais ou menos no meio da placa tectônica sul-americana. Os terremotos mais comuns ocorrem nas falhas geológicas, que são fraturas na crosta terrestre, onde as placas se encontram. À medida que essas placas se movem, a energia se acumula até que, de repente, é liberada, causando o terremoto. Essa energia se propaga em forma de ondas sísmicas, que podem ser de dois tipos principais. Ondas P, primárias, rápidas e longitudinais, e ondas S, secundárias, mais lentas e transversais. Os terremotos são detectados por instrumentos chamados sismógrafos, que registram as vibrações do solo. Para classificá-lo, nós usamos a escala Richter, que mede a quantidade de energia liberada, e a escala Mercalli modificada, avalia os danos e efeitos sentidos pela população. Os terremotos podem causar sérios danos, tais como destruição de edifícios e infraestruturas, geração de tsunamis, deslizamento de terra e outros desastres secundários. Bom, a animação a seguir, esse vídeo a seguir, apresenta os terremotos registrados desde 1º de janeiro de 1901 até 31 de dezembro de 2020, mostrando que cada ano como um segundo. Os pontos onde os terremotos começaram, chamados de hipocentros, aparecem primeiro como flashes e depois se transformam em círculos coloridos que diminuem de tamanho com o tempo,
para não atrapalharem a visualização de novos terremotos. O tamanho dos círculos indica a magnitude do terremoto e as cores representam sua profundidade na Terra. A animação também destaca terremotos que geraram tsunamis. Quando esses eventos aparecem, é mostrado um mapa de energia, com alturas máximas das ondas modeladas no oceano. Embora a maioria dos terremotos aconteça nas bordas das placas tectônicas, os terremotos que causam tsunamis geralmente ocorrem em zonas de subducção, áreas onde as placas colidem e uma desliza sobre a outra. Esses locais estão entre os mais propensos a gerar grandes terremotos, tsunamis, devastadores no futuro. Terremotos menores também podem ocorrer longe das bordas das placas, como os relacionados a atividades vulcânicas no Havaí, por exemplo. O estudo científico dos terremotos começou no século XIX, com a invenção, já mencionamos, do sismógrafo, e no início do século XX, redes de instrumentos passaram a registrar tremores à medida que aconteciam. Então, por isso, nos primeiros anos mostrados na animação, apenas os maiores terremotos aparecem, já que eram os únicos detectados com poucos instrumentos que haviam disponíveis na época. Com o passar do tempo, mais sismógrafos foram instalados, permitindo registrar terremotos cada vez menores. A animação termina com mapas que resumem o que foi mostrado. O primeiro mapa exibe todos os terremotos registrados nos últimos 120 anos. O segundo mapa mostra apenas terremotos que geraram tsunamis. O terceiro mapa mostra os terremotos que provocaram tsunamis destrutivos. E o último mapa indica as bordas das placas tectônicas responsáveis pela maioria desses eventos. Então, meus irmãos, aqui foi mostrado de forma simples, resumida, o que são terremotos, mas nossa preocupação aqui é com o caráter profético, o que é espiritual, o que é espiritual para as nossas vidas, crescimento espiritual. Então, a palavra é clara em Mateus 24, que haveriam sinais, vários sinais, e dentre os quais a Bíblia relata os terremotos, que têm acontecido ao longo da história do ser humano, certo? Mas com o advento, com o aumento da ciência, do conhecimento científico, mais terremotos têm sido detectados. Por exemplo, um terremoto que acontecesse na China há 200 anos atrás, há 200 anos, dificilmente aqui no Brasil nós teríamos conhecimento desse terremoto. Ou se tivesse conhecimento, seria muitos anos depois. Mas hoje, com o avanço tecnológico, com a internet, com a rede de comunicações, com instrumentos de medição, temos terremotos em várias partes do mundo e rapidamente aqui no Brasil, por exemplo, nós temos acesso às informações quase que instantaneamente, ou no mesmo dia, em poucas horas depois, devido à velocidade de comunicação. Então isso serve para nós um alerta, para nós estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus, para nós estar atentos com os sinais proféticos que têm acontecido nos nossos dias. Amém, meus irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, agradecemos também a participação do Dr. Diego com relação aos terremotos, que é um cumprimento também de uma profecia, e eu até vou pedir para que o Dr. Marcos Rodrigues aqui também faça um comentário a respeito disso. Eu acho que há muitas manchetes recentes de ocorrências de terremotos que causaram catástrofes de grandezas muito grandes, então, pudesse falar sobre isso. É importante nós observarmos que essas incidências de terremotos, nos últimos 50 anos, nós temos percebido uma intensificação, ou seja, terremoto é um fato, é um evento que sempre houve na história, mas não com tanta intensificação como nos últimos tempos. Então, nós podemos observar, por exemplo, dos últimos 50 anos, vamos colocar esses eventos dos mais relevantes registrados. Nós temos, em 1964, o terremoto da Grande Alasca, e observem que, após este grande terremoto, depois houve ali o de 2004, depois um outro em 2005, 2008, 2011, e daí por diante esses eventos de abalos sísmicos acontecendo de forma muito frequente.
É interessante que esse terremoto do Oceano Índico, né, que aconteceu em 2004, foi algo tão notório que ele trouxe uma repercussão a ponto de mover o eixo da Terra, né? Inclusive, diversos fatos também registrados, há um outro slide com algumas reportagens, seria interessante nós trazermos aqui. Então, por exemplo, BBC News registrando terremoto moveu costa do Japão, alterou o equilíbrio da Terra, reduziu duração dos dias, né? Um outro ali, Folha de São Paulo, também registrando a respeito do sismo, né, que aconteceu na França, na Itália, né, mudou o planeta, né, dizem cientistas. Outro ali mais recente também, força de terremoto deslocou o eixo da Terra, afirma estudo italiano. Isso traz para nós uma reflexão muito grande e que também nos remete à palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, ela profetiza a respeito desse momento, né? Quando em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 13, no verso 13 diz assim: pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Então, ou seja, muitas vezes nós estamos achando, né, que essa profecia, ela que está tão relacionada a esse tempo que vivemos agora, está se falando apenas de situações, talvez em locais esperados, né, de grandes abalos sísmicos, mas o que nos chama muito a atenção é que nós temos essas ocorrências em lugares onde muitas vezes a ciência nem pensava que iria ocorrer. Foi o caso, por exemplo, no dia 22 de abril de 2008, né, houve um tremor de terra ali na Grande São Paulo, que assustou diversos moradores, foi sentido inclusive fisicamente, né? Então foi um abalo que de fato foi notório a diversos moradores, pessoas sentiram, né, os seus apartamentos ali tremendo em lugar onde Brasil, que é um local que não tem, né, corriqueiramente esse tipo de situação, né, de evento. O que nos fortalece ainda mais o fato de que estamos vivendo este tempo, né, desses sinais de princípio de dores ocorridos hoje em nosso meio. Muito bem, professor Tiago. Os irmãos, a gente percebe, né, nesses sinais que nós temos visto, né, juntando aquilo que nós vimos no Trombetas e Festas, os sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais relacionados com Israel, sinais relacionados com o geofísico, a política, nós vemos que todos esses sinais, eles se cumprem no nosso tempo, como um aviso para o mundo, mas como um aviso de preparo para a igreja, para o momento do arrebatamento. Então nós vamos ver esses sinais se cumprindo no nosso tempo, isso é maravilhoso. E há, por exemplo, uma profecia também sobre Israel, que haverá um grande terremoto em Israel. Então você vê que o Senhor, ele vai usar isso no nosso tempo para demonstrar o momento que nós estamos vivendo, que é o momento da volta gloriosa de Jesus. Amém. E nós estamos aqui repercutindo o Trombetas e Festas e aquilo que foi falado no Trombetas e Festas, nós estamos aqui trazendo mais detalhes, justamente para mostrar para os nossos irmãos, mostrar para aqueles que estão nos assistindo, que nós vivemos esse tempo maravilhoso. É um tempo de dores, é um tempo de situações, às vezes, complexas no mundo? Mas para nós, igreja, é um tempo maravilhoso, porque tudo isso que está acontecendo são sinais da volta gloriosa de Jesus. E para nós, a gente glorifica o nome do Senhor por isso, porque nós somos uma geração que fomos chamados para ver as profecias se cumprindo no nosso tempo. Enquanto profetas e servos do passado quiseram viver esse momento, nós fomos chamados para esse momento, para vivermos essas profecias se cumprindo, mas principalmente para vivermos o grande dia da volta de Jesus. Amém. Esse foi o chamado para nós estarmos aqui repercutindo tudo isso, mas com vistas ao arrebatamento e à volta gloriosa de Jesus. Amém. Muito bem, né? Com essa palavra aqui do professor Tiago, então nós vamos encerrar, porque nosso tempo ele já se esgotou. Professor Miguel, a paz do Senhor. A paz do Senhor a paz todos. do Senhor, doutor Marcos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Tiago.
Pai do Senhor. Bom, chegamos ao fim deste episódio e dizer que no próximo programa nós continuaremos abordando ainda a respeito do arrebatamento, trataremos aqui de outros aspectos, também repercutidos no último Trombetas e Festas que ocorreu no dia 1º de dezembro de 2024. A todos, a paz do Senhor Jesus.